Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito do dolo eventual, no caso da Boate Kiss. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla Jussara e no vídeo de hoje eu também vou falar sobre o desaforamento. Por que o julgamento foi retirado de Santa Maria e encaminhado para Porto Alegre. E vou comentar a respeito da sentença. Vamos lá? Eu vou começar ela e vou ter que voltar um pouquinho atrás, bem do iniciozinho, né? No dia 27 de janeiro de 2013, a boate estava em festa, obviamente algumas pessoas comemoravam o aniversário, mas infelizmente ocorreu a tragédia, tendo 242 pessoas que faleceram e 636 pessoas que ficaram feridas. A denúncia foi pautada no homicídio simples com dolo eventual, tentado com relação a 636 pessoas e consumado com relação às 242 pessoas que faleceram naquele dia. Bom, em seguida, a gente sabe muito bem que a todo um início de processo e tudo mais, né, ocorreu o desaforamento, ou seja, a retirada da audiência, ou seja, do plenário, naquela localidade e encaminhado para outra localidade próxima, que no caso foi Porto Alegre. Por que isso? O próprio artigo 427 do Código de Processo Penal deixa isso claro, uma forma de garantir a imparcialidade. A cidade estava toda envolvida numa comoção, numa busca que ela costuma dizer por justiça, como qualquer um costuma dizer por justiça, né? E era uma forma de garantir a imparcialidade, um julgamento justo, né, para aqueles réus. Por isso que houve esse desaforamento, né? Bom, e aí o tempo foi passando, né, o julgamento foi marcado, foram 10 dias de julgamento e houve a sentença, né? Mas antes de eu falar da sentença, eu tenho que falar para vocês o que é o dolo eventual. O dolo eventual é quando você assume o risco. Você está pensando no seu resultado, não está preocupado com o que vai acontecer ou o dano que vai gerar a outrem. Nesse momento, eu fico um pouco a pensar se os quatro estavam nessa mesma linha de pensamento, do famoso dane-se. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que houve uma ausência de precaução. Extintores de incêndio que não funcionaram, saídas de emergência que não estavam iluminadas, né? As portas que foram trancadas, logo depois foram abertas, mas quantas pessoas faleceram naquele íntere de trancar e abrir? Né? A rota de fuga era muito estreita para a quantidade de pessoas que estavam ali dentro. Bom, enfim, foi uma série de situações que acabou culminando nesta tragédia, né? E aí houve a sentença, e a sentença foram para um proprietário que recebeu a sentença de 22 anos e 6 meses de reclusão, né? O outro proprietário foram de 19 anos e 6 meses, o cantor e o produtor de palco, se eu não me engano essa era a função dele, 18 anos cada um. E o juiz deixou muito claro nessa sentença que, de acordo com o artigo 492, inciso 1, a linha E, do Código de Processo Penal, dizia o seguinte, que as penas, eu não vou ler na literalidade, mas as penas igual ou superior a 15 anos inicia o cumprimento de pena provisória. Neste caso, foi que o juiz, ao prolatar a sentença, informou que todos os quatro já iam iniciar o cumprimento de pena. Só que durante essa leitura, né, a reunião na sala secreta e tudo mais, o advogado então iniciou um habeas corpus que foi proferido positivamente no sentido de um habeas corpus preventivo para evitar a prisão dos quatro, que é o que aconteceu. Ou seja, eles saíram dali e não precisaram ir para o presídio, iniciar o cumprimento de pena provisória. Neste caso foi o que aconteceu. Ponto. Só que o excelentíssimo ministro Luiz Fux derrubou e fundamentou a questão dele, né? Derrubou esse habeas corpus, fundamentou, e um dos proprietários já se apresentou, pelo menos o que eu vi nos noticiários, que já se apresentou para iniciar o cumprimento de pena. Ok. Só que o que me leva a crer é que a gente tem um artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, que fala a respeito do princípio da presunção de inocência.
que foi amplamente discutido isso, né? Principalmente quando a gente teve a prisão de um ex-presidente, foi amplamente, exaustivamente discutido isso, que a prisão, ela cabe, né, para iniciar o cumprimento de pena, com a sentença penal condenatória transitada em julgado. Logo, nós não temos uma sentença penal condenatória que transitou em julgado para esses 4 réus. Só que o artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, já diz o contrário. Diz assim, olha, com a pena igual ou superior a 15 anos, já vai iniciar o cumprimento da execução da pena. Ora, veja, se eu tenho a Constituição dizendo que existe uma presunção de inocência, um princípio de presunção de inocência, até a sentença penal condenatória transitada em julgado, não cabe, então, prisão. Pelo que eu entendo. Ok? Ok. E veio agora o Código de Processo Penal dizendo o contrário para mim. Fala, olha, mas espera lá. Então, a partir de 15, a pena igual ou superior a 15 anos, já pode iniciar o cumprimento de pena. Ela entra numa rota de colisão com a própria Constituição. É o meu entendimento. Pode ser que outras pessoas entendam diferente. E eu agradeço se compartilhar comigo, porque eu preciso aprender. Mas, no meu entender, vem uma rota de colisão. E essa rota de colisão não é legal. Ou seja, favorece uns, mas vai com certeza não favorecer outros. E se a gente tem uma Constituição que são os direitos iguais para todos, ora, se vale para um, tem que valer para o outro também. É o que pelo menos eu compreendo, né? E para terminar sobre esse tema, eu queria ler para vocês, e aí vai ser na literalidade, né? Um apontamento que o juiz fez, o juiz desse processo, desse caso. Diz assim, quem, no exercício altruísta, por 1 minuto, buscar colocar-se no ambiente dos fatos, haverá de imaginar o desespero, a dor, o padecimento das pessoas que, na luta pela sua sobrevivência, recebiam toda a vida a falta e a ausência de ar, os gritos, a escuridão, e em termos tão singulares que não seria demasiado qualificar-se tudo o que ali foi experimentado, ao modo como assentado pela literatura. O horror, fecha aspas. Que a gente reflita que nós, todos nós somos responsáveis, temos responsabilidades perante nós mesmos e perante o próximo. E quando a gente tem um estabelecimento, nós também temos essa responsabilidade maior ainda. Que segue uma reflexão e que a gente possa ter um olhar diferente e não esperar que ocorra a tragédia para fazer essa mudança, mas que façamos a mudança antes dela ocorrer, para evitar a dor que causou a toda aquela população de Santa Maria, e não só ela, a todo o Brasil. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, que seja uma semana abençoada para todos nós. Até lá.